E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canalesco capivaroso. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que o Campeonato do Mundo vem chegando. E temos aí o desafiante e muita curiosidade girando em torno do gênio indiano Gukesh, apenas 17 anos, que pode se tornar o campeão do mundo mais jovem da história. É um feito completamente inacreditável. Já tem comentários dizendo que o Gukesh pode superar Magnus Carlsen. E esse vídeo vai trazer um pouco mais de informação em relação a isso, porque eu vou trazer o histórico entre Magnus Carlsen e Gukesh dentro da plataforma do chess.com. Vou trazer nesse vídeo a última partida que eles jogaram, o Magnus Via de Brancas contra o Gukesh, e no final do vídeo eu vou trazer também o score entre os dois jogadores nessa plataforma. Lembrando que essa partida aqui, quando o Magnus jogou com o Gukesh tinha apenas 15 anos de idade. E o Gukesh é um jogador mais ou menos ativo dentro da plataforma e já rompe, nesses últimos momentos aí, a barreira dos 3.000 de rate, que é um rate altíssimo. Vamos ver como o Magnus joga contra o Gukesh e o que o pequeno gafanhoto aprontou por aqui. Te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, o Dorgas balando, atrevido, por muitos chamado até de safado, Magnus Carlsen contra o menino Guk. E o Magnus nessa peleia botou a solidez do peão dama. Agora olha o que vai acontecer aqui. O Magnus entra nessa variante com o bispo G5 e faz uma estruturinha de Londres. Olha o que ele vai jogar. Jogou com C5, agora cavalo D2, passou o cavalo pro normal, o lance do Gukesh, e agora C3. O Magnus tá jogando essa abertura que se chama ataque torre. A gente vai entender por que tem esse nome. É uma estrutura de London, só que com bispo em G5, ao invés do bispo em F4. São estruturas que o Magnus tem muita familiaridade. Claro, ele joga qualquer coisa, joga H4, H5, o que vier. Mas ele gosta muito de jogar esse tipo de estrutura de Londres, olha lá. O Gukesh saiu do tema da cravada, e agora bispo D3 desenvolvendo. O Gukesh prepara para tirar o bispo de C8, é normal também, cavalinho E5 que vem. As primeiras trocas, o Magnus aqui já tá com a estrutura de peões diferente. Mas você vem lá, tá atacando o cavalo em F6, cavalo D7 manobrando, e vira um alvo esse peãozinho de E5. Nessa posição, o Magnus, ele não trocou os bispos, ele segurou o peão no centro, bispo B7 desenvolvendo, de olho na grande diagonal, e H4, e aqui é um momento importante, porque aqui vem a característica dessa abertura do Magnus, o ataque torre. Porque você vem lá, ele tá sacrificando um peão, é super envenenado de tomate, tá levando dama G4, o bispo fica caindo em G7 também, aqui vai tudo por água abaixo, se complica. O Gukesh não entrou nisso, ele jogou com H5, e agora o Magnus passa o cavalo para F3, reforça a defesa em H4 e pode passar a torre pro ataque. O ataque torre tá em campo. Tudo jogado ao toque pelo Magnus, o Gukesh gastou um pouquinho mais de tempo no relógio, A6 foi jogado, ele começa a jogar pelo flanco da dama, A4 o Magnus segura a expansão do pequeno gafanhoto, dama C7 é normal de novo, de olho nesse peãozinho avançado e torre H3, e tá lá o Magnus, já começa a passar peça pra cima do Gukesh. O Gukesh jogou com G6, ele vai trazer a ideia de fianquetar e ficar pressionando o peão de E5, rei F1, o Magnus joga com esse rei aqui no centro, a torre já tá passando por ali, bispo F8, B4 e bispo G7, e tá lá, chegamos nessa posição onde o Magnus, ele começa a segurar um pouco a avalanche das pretas no flanco da dama, o Gukesh fica mirando esse peão um pouco mais solto em E5, e a partida segue com muita atenção, e olha como o Gukesh joga rápido, em 2 minutos ainda no relógio, torre B1, agora passou o bispo para C6, fica de olho nesse peãozinho por aqui. A5, jogou o Magnus, e aqui o Magnus convida o Gukesh pro caos, porque o Gukesh toma em A5, e agora o Magnus toma em C5, e a posição vai se complicar muito. É uma linha super arriscada, o Magnus gosta de jogar esse tipo de posição no Blitz, né, que vira a tática para todo lado, ele confia muito no cálculo. O Gukesh tomou em C5, tá de olho no bispeto, e agora foi jogado o lance cavalo D4. Observem que esse lance traz uma ideia de tomar, e tu tá levando o bispo B5 aqui, se complica todo. Então por isso que o Magnus centralizou o cavalo, porque ele controla a casa de B5, bispo D7 foi jogado, agora bispo em C2 defendendo o bispeto, e cai o peão de E5. E a partida desse momento pode dar qualquer coisa. Porque o Magnus tá com o rei exposto, o Gukesh do mesmo modo, só que caiu o peão central, isso é um problema. Torre F3 jogou o Magnus, o Gukesh tomou aqui, e o Magnus se dá conta que ele não pode tomar de torre, porque tá levando um garfo completamente terrível. Rafael, o que está acontecendo? Guerra. O Magnus aqui tomou de peão. De novo, a estrutura de peões é super complicada. E agora o Gukesh começa a disparar um peão passado que ele tem no flanco da dama. Foi jogado então torre A1. O Magnus vem de olho nesse peãozinho, não deixa avançar demais.
torre B8 e o Guka agora tá com a torre na coluna. A partida é um verdadeiro caos. Rei G1 foi jogado e aqui o Gukesh passou a dama pra D6. Centralizou a dama tá bem colocada. O Magnus passou a dama pra E2 e agora rei D8 tá lá. O Gukesh não vai fazer o rock. É um lance corajoso, observem lá. O rock seria um lance muito mais natural. Aqui o rei fica um pouco mais seguro, mas observem que o garoto tem personalidade. Eu não vou rocar. Boto esse rei em C7 e passo a torre de H8 em algum momento pra partida. Tem peões a mais, tá pressionando o Magnus, tá se segurando aqui meio que nas cordilhas. C4 foi jogado, tentando abrir agora um pouco mais da posição. E torre B4 é um lance que com certeza absoluta surpreendeu. O Magnus foi surpreendido nesse momento, que não é coisa fácil de se fazer. Olha lá, o Gukesh ameaça tomar o peão. E tu não pode tomar aqui, senão tu perde o cavalo. Se colocou nessa situação complicada o norueguês. E o tempo era igual no relógio. O Magnus segurou o cavalo, ameaçando agora tomar em D5, só que perdeu o peão de C4. E olha a contagem. O Magnus tem 4 peões e o Gukesh tem 3, 6, 7 peões. Então, são muitos peões a mais. Claro, o Gukesh tem o rei exposto. Então, ainda dá uma pequena compensação aqui pro Magnus tentar explorar isso. Ele segurou com o bispo B1. Agora, rei C7 para passar a torre de H8 pro jogo correndo. Bispo A2, totó nessa torre. E depois de torre B4, o Magnus passa a torre pra C3 e tá lá. Sabe que o rei no centro sempre mantém o jogo. O jogo não esfria nunca, enquanto teu adversário tá com o rei no centro. Tu não pode tomar aqui, senão tá caindo o cavalo. Tá vindo a ideia de torre C1 e tu tá com esse rei exposto e as peças meio cravadas. O garoto descravou esse rei. O Magnus agora, dama E3, sabe lá. Ele fica de olho ainda meio indiretamente no rei. O rei ali em B6, então o cavalo fica mais ou menos cravado. Se esse cavalo sair, tu leva ideias como o cavalo F5, cheque descoberto, tá perdendo a dama, isso é um problema grave. Então torre C8 jogou agora o Guka, e torre D1 o Magnus pressiona pela coluna C de novo, o Gukesh sai da cravada, que vai chegar um momento muito marcante do jogo. Entra o apuro do relógio, o Gukesh é 38, o Magnus próximo, menos de 1 minuto no relógio, cavalo F3 ele jogou, e ele começa a pressionar muito o cavalo em C5. Só que agora, olha o que acontece aqui. O Magnus ameaçou pressão em C5, só que levou um garfo, que é uma verdadeira raridade. O Magnus cair num golpe tático como esse, porque ele tomou um garfo de peão na dama e na torre. Isso aqui é raríssimo. O Magnus cair num golpe como esse. E não tem como salvar esse negócio. Você sabe que o Magnus, ele tomou aqui de cavalo, e o Gukesh já tem peões a mais, ele tomou de dama, e claro, ele quer convidar o Magnus para um final aqui com peça a menos e um monte de peões a menos também. O Magnus não pode aceitar isso, ele tentou a última cartada, a última malandragem. Olha como ele gastou tempo no relógio, tinha 7 segundos aqui, jogou esse lance que faz um raio-x, fica de olho nessa torre em B4 e leva um duplo que parece terrível. Só que essa era a malandragem do Magnus, porque aqui o Magnus joga torre, toma D3, e olha esse lance. Se tu tomar essa torre, tu perde em B4 e tá com um rei super vulnerável. A partida se complica, pode de novo terminar de qualquer resultado aqui. Só que o Gukesh tinha a contracartada do golpe, que também é raro. Então ele preparou o Marapuca, o Magnus caiu e levou torre e toma C1. E aqui o Magnus tá completamente inteiramente perdido e o Magnus abandonou esta guerra. Olha a qualidade do xadrez do Gukesh. Rafael Cambalá. Ah, por que abandonou? Porque a primeira ideia é que, se tu simplesmente tomar a dama, eu tomo a tua dama com cheque, rei H2 e retomo a tua torre, ou seja, com 2 torres a mais, completamente ganho, e a ideia do torre C1 é que tu desvia a ameaça do Magnus, que seria tomar aqui, e depois ele queria tomar em B4. Só que agora, como ele tá cravado, se ele tomar aqui, cai a torre, e ele não consegue mais tomar a torre em B4, tem uma torre inteira a menos. O garoto é terrível e tá no ar a precisão desta guerra travada desses dois gênios do xadrez. O Gukesh fez próximo de 93% de pressão e o Magnus jogou abaixo da média normal dele mesmo pra Blitz, 82.3. Mas observem como a máquina puxa a brasa pro norueguês. Nenhuma chance perdida e nenhuma capivaradinha nessa partida, mesmo quando ele tomou um garfo de peão, que é uma verdadeira raridade. Olha lá, o Peixe não criticou, falou normal. Não tem problema, até eu mesmo cairia. O Magnus tá jogando muito. O Peixe sempre puxa a brasa pra esse norueguês. Agora, Rafael, como ficou o score entre os dois jogadores? Eles se enfrentaram 19 vezes no chess.com e o placar é muito positivo ainda pro Magnus. 16-3 pro Magnus Carlsen, mas o Gukesh ganhou a última vez que eles jogaram. Bom, seguimos de olho nesse talentoso gênio indiano e como vai ser
o campeonato do mundo. Se tu gostou da análise, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.